relacionar essas doenças com o Enem, né? Falar de algumas doenças aqui que eu acho que pode vir a cair no Enem. Alguma questão, algum enunciado pode relacionar essas doenças. Seria importante que você soubesse. Tem uma colazinha aqui. Eita, professor, tu está pescando? Diferente de você usar uma cola para lembrar de alguma coisa, de que você copiar. Pescar é copiar. Então, pela experiência que nós temos, não temos essa necessidade de pescar, né, galerinha? Então eu vou estar comentando aqui de uma forma generalizada sobre algumas doenças que eu acredito que vocês devam saber ou até já sabem, né, nessa reta final. Veja bem, galera, vamos falar primeiramente de esquistossomose. O que você precisa saber de esquistossomose para o Enem? Primeiramente, tem muito aluno, muito estudante que confundem agente causador, né, com agente transmissor de alguma doença, saber o que é vetor, profilaxia, hospedeiro. Esses termos é bom que vocês consultem e saibam realmente o significado, porque muitas das vezes estudantes confundem se o agente causador é um protozoário, se o agente causador é uma bactéria, um verme, o próprio vírus, né, que é o agente causador aí de muitas viroses conhecidas atualmente, viroses do momento, como a dengue, chikungunya, zika vírus, né? A gente sabe que tem febre amarela, tudo relacionado com vetor. Então esses conceitos é bom que vocês saibam. E também profilaxia. O Enem gosta de citar profilaxia. Quando você sabe profilaxia de determinadas doenças, você logo vai relacionar com aquela doença que você... lendo a profilaxia, você pode identificar a doença, fica mais fácil. Por exemplo, aqui a esquistossomose, nós vamos atentar para a esquistossomose sobre a profilaxia da esquistossomose. Será que ela tem vacina, a esquistossomose? Será que ela tem tratamento? Vamos entender. Veja bem, primeiramente, qual é o agente causador da esquistossomose? O agente causador é uma bactéria, né, galera? Não, senhor, o agente causador é um verme. A esquistossomose é uma verminose, certo? É uma eumintose. Eita, eumintose, professor. O agente causador é um verme chamado de xistossoma. Alguns professores pronunciam xistosoma. O mais conhecido é o xistosoma mansoni. Tem dimorfismo sexual, ou seja, existe tanto o verme macho quanto o verme fêmea. A fêmea do xistosoma, que é o agente causador da esquistossomose, ela é mais fina, alongada, e ela se encaixa no corpo do macho, quando está copulando, numa estrutura chamada de canal ginecóforo. Por isso que eu fiz algumas anotações para a gente não esquecer nada. Então, o agente causador, o xistossoma mansoni, ele tem tanto a parte sexuada no seu ciclo de vida, a reprodução sexuada, quanto a reprodução assexuada. Muito legal essa dica, né? O xistossoma mansoni, esse agente causador da esquistossomose, ele tem tanto a reprodução sexuada, ele faz a reprodução sexuada, quanto a assexuada. A reprodução sexuada deste verme ocorre aonde? No homem, que é o hospedeiro definitivo. Lembrando que vocês também têm que saber o que é o hospedeiro definitivo e o que é o hospedeiro intermediário. No caso da esquistossomose, o ciclo de transmissão dessa doença só se completa se tiver os dois hospedeiros. É verdade, se tiver o definitivo, que é o homem, e o intermediário, que é o molusco. Ah, professor, só o molusco? É um molusco chamado de Bionfalaria. É o caramujo, galerinha. Uma lesminha ali, né? Chama de lesma também. Bionfalaria glabrata. É a espécie mais conhecida no Brasil, é Bionfalaria glabrata. Mas existem outras espécies de caramujo, Bionfalaria, do gênero Bionfalaria. Então veja bem, no ciclo de transmissão da doença tem que ter o hospedeiro definitivo, onde o verme, o agente causador, faz a reprodução sexuada, e o hospedeiro intermediário, onde o verme, né, ele faz a reprodução
assexuada, que é no caramujo. Então veja bem, o agente causador, Schistosoma mansoni, mais conhecido, Schistosoma mansoni, tem a fase assexuada no hospedeiro definitivo e a fase sexuada no caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Fechadinho? O que mais de esquistossomose? Bom, como é que é a transmissibilidade? Como é que se dá esse contágio de pessoa para pessoa? Não, galerinha. Veja bem, a transmissibilidade, o homem uma vez infectado com a esquistossomose, ele elimina, através da urina também, das fezes, esses micro-ovos, né? Esses ovos desse verme, do esquistossoma. Aonde, professor? Que elimina? No ambiente. Principalmente essas fezes eliminadas num local, numa região que não existe saneamento básico. Daí já entra um pouco de profilaxia. Então, uma vez em contato com a água, essas fezes, esses micro-ovos misturados a essas fezes, vai contaminar aquele lençol de água, aquela porção de água hídrica, vamos dizer assim, aquele lago, né, que chama de lagoas, também de coceira. Uma vez contaminado, essas coleções hídricas, na verdade, que eu queria dizer, vai infectar o ambiente e esses ovos vão conter uma primeira forma larval. Uma vez eclodido desses ovos, esse embrião se transforma na primeira forma larval, que é a larva infectante do caramujo. Agora atente bem, para esse ambiente ele está propício a desenvolver esquistossomose e contaminar o ser humano em contato com a água, tem que ter a presença de quem? É essencial? Do caramujo. Porque esses ovos que lançados através das fezes nesse ambiente, pelo homem infectado, no lago, na lagoa, se não tiver caramujo, não fecha o ciclo. Veja bem, para ocorrer esquistossomose, tem que ter o hospedeiro intermediário no ambiente. Esse aí vocês têm que anotar. Sem o caramujo não fecha o ciclo, não há doença. Vocês podem estar, por exemplo, num banho, que chama muito comum, vamos tomar um banho ali no rio. Se a região, você perceber que o rio ele tem uma drenagem bacana, né? Não é água parada, possivelmente não existe caramujo. Então, dê preferência para banhos, que aqui chama banho, né? Não para açude, mas para rios onde tem água corrente. Onde tem água corrente não existe a presença do caramujo, ali não está não. O caramujo ele está em água estagnada, em represas. Açudes são águas, coleções hídricas artificiais. Mas existem lagos e lagoas que podem apresentar também o caramujo. Então, esses ovos que são liberados pelo homem infectado, uma vez o embrião eclode desses ovos, se transforma nessa larva 1, que é a larva infectante do caramujo, ela é chamada de quê, galerinha? De miracídio. Então, miracídio é a larva infectante do caramujo. Ao penetrar no caramujo, ela vai ficar ali durante mais ou menos umas 2 semanas no organismo desses animais, desse molusco, e vão se metamorfosear, vão se transformar em uma nova larva que vai ser liberada para o ambiente, para a água lá parada. Essa larva é a larva que vai infectar o homem, estando presente ali naquele ambiente, certo? Essa larva infectante do homem, ela é chamada de quê? Cercária. Larva infectante do homem, cercária. Larva infectante do caramujo, miracídio. Ao detalhe, para vocês entenderem a larva infectante do homem. Cercária, porque ela vem cercando o ambiente, o açude, a lagoa, o lago parado ali, né? A água parada, estagnada, cercando, cercária. Então, essa larva infectante do homem é chamada de cercária, que vai penetrar pela pele do homem, vai contaminar, cair na corrente sanguínea e vai fechar o seu ciclo ali, certo? O que a gente pode falar mais de esquistossomose como dica, né? Para uma questão do Enem, provável questão do Enem. Galerinha, esse caramujo, ele libera a cercária, libera o miracídio, libera a cercária, professor. O caramujo libera a cercária pela sua vida toda, pelo tempo de vida que ele tem, ele sempre está liberando cercária por toda a vida. Então, o caramujo libera cercária por toda a sua vida, o caramujo.
Galerinha, epidemiologia dessa doença, cerca de 1,5 milhão de pessoas, né, são infectadas ou são passíveis de serem infectadas no Brasil, porque ela é muito comum no Nordeste, principalmente. Ela é endêmica no Nordeste. Então, cerca de 1 milhão de pessoas são infectadas ou passíveis de ser infectadas anualmente. Incrível, né, galera? No pleno século XXI ainda existe. É porque, assim, a região endêmica, a questão socioeconômica, as pessoas muitas das vezes utilizam essas lagoas, esses açudes, essas represas, onde tem água estagnada, para lavar roupa, porque não tem um serviço de canalização, não tem água nas suas casas, e aí eles vão procurar, né, esses lugares, essas represas, para lavar roupa. Sim, a dona de casa faz muito isso. Aí os meninos vão lá e tibum, tomam banho naquela água represada, onde tem caramujo, e aí já é passível de pegar a esquistossomose, né? Muitas das vezes, nos interiores, que a gente tem uma experiênciazinha, as consultas diárias, semanalmente também, mais sobre verminose, principalmente crianças contaminadas. Muitas das vezes aquela criança chega ali, o médico, o clínico, né, na verdade, muitas das vezes no interior não tem um infectologista, tem apenas nem um microbiologista, tem um clínico. Ele nem olha para o rosto da criança. A verdade é essa. Ele nem consegue olhar também para os pés, porque a barriga cresce. Barriga, uma vez uma pessoa infectada com esquistossomose, o abdômen dilata. Isso é em função de um líquido chamado de ascite, né? É o líquido que fica preenchendo a cavidade abdominal. Isso se dá porque esse verme, ele compromete tanto o sistema mesentérico, né, as veias do intestino, quanto o sistema porta-hepático. Então anotem, esse verme ele compromete o sistema porta-hepático. Porta-hepático é o fígado, e também o sistema mesentérico, né, as veias e artérias do intestino. Além do fígado também, o baço também aumenta, aí dilata. Há uma esplenohepatomegalia, que é o aumento do baço, esplenohepato, do fígado, esplenohepatomegalia. Aí tem aquele abdômen dilatado, né, da criança, aí o médico, o clínico geral, não precisa nem dizer o que é verminose. Não consegue olhar os pés porque a barriga cresce, né, galera? Então a verminose é muito comum nos interiores aí, do Brasil afora. Esquistossomose. Não há vacina, mas tem tratamento. Interessante, anote. Não há vacina, mas tem tratamento. A profilaxia é importante para o vestibular e para o Enem. Profilaxia é evitar tomar banho em águas paradas, onde tem a presença de caramujo. Menino, não banhe aí porque tem caramujo. Se tem caramujo, pode ter esquistossomose, certo? Então vamos lá, saneamento. É essencial que se faça o saneamento básico nas cidades, né? Muitas cidades do Brasil, infelizmente, ainda não têm um sistema de esgotamento sanitário. Se não tem esgotamento sanitário, muitas das vezes as pessoas evacuam no ambiente mesmo, né? E aí as fezes, uma vez contaminadas, pode cair no lençol freático e contaminar a lagoa, ali, o rio, né? Pode ser assim também. Então a presença também de aterros, formar aterros, aterrar as coleções hídricas também é uma medida de evitar o surgimento de caramujo em águas paradas. Aterrar as coleções hídricas. E também drenagens. Se faz drenagem, aí isso depende muito da questão da administração pública também, dos municípios. Então tudo isso são medidas de profilaxia, de prevenir o surgimento desses episódios de esquistossomose nos interiores, no Brasil, nas cidades onde não tem um poder aquisitivo elevado, situação precária socioeconômica. Tá aí esquistossomose, galerinha. Mais dicas para vocês, fácil, né? Vamos lá? O que nós podemos falar agora aqui de outra doença provavelmente exigida nos Enems vestibulares? Galerinha, vou jogar essa minha colinha fora, né? Joguei fora, tá aqui, ó. Vou falar de teníase e cisticercose. Eu tenho material de teníase e